Hoje quem está ministrando a live é a Silvana. Eu estou dando umas palavrinhas também de vez em quando, mas hoje quem está ministrando a live para nós é a Silvana. Silvana, pode continuar. Tá. Eu vou cuidando aqui no outro celular, mas cuida aqui no segundo celular para ver como que está saindo, né? Como que está chegando a imagem para vocês, e a Silvana vai continuando por aqui. A gente, na primeira parte aí, antes da internet cair, nós estamos falando sobre os nossos jovens, como que eles estão preparados, se eles estão preparados ou não para vencer os obstáculos que a vida oferece para a gente. E nós estávamos falando sobre a questão do nosso jovem que estão chegando no mercado de trabalho com a qualificação acadêmica, mas não tem preparo, aqui eles falam assim, casca, cicatriz. O que significa? Que ele nunca ouviu um não, ele não tem preparo para ouvir um não no mercado de trabalho. Ele não consegue ser desafiado. O jovem, ele arrumou um emprego, está lá trabalhando, mas não quer ter aquele compromisso, né, de chegar na hora certa. O chefe dele, o patrão dele, se pedir para ele fazer alguma coisa um pouco diferente daquilo que ele habitual dele fazer, ele já fica nervoso, já acha que está na hora de pedir demissão, porque... Então, assim, o nosso jovem hoje, não, a maioria, não todos, é claro, porque tem uns, né, que estão sim preparados, mas a gente ainda tem o jovem que... E parte desse preparo se dá em relação aos pais. É os pais que não ensinam desde criança ao não. Você precisa ouvir, né, nossas crianças, nos jovens, ouvir o não ter na mão com facilidade tudo aquilo que ele tem vontade. Não, se você chega, se o seu filho quer, se seu filho te pediu algo que você não tem condições de dar para ele, não faça sacrifícios. Por quê? Porque ele precisa entender que tem um momento que você pode e que você não pode. É o momento de você falar não. Mas falar um não explicando o porquê você não pode dar aquilo que ele está pedindo naquele momento. E nós, pais, muitas vezes achamos que os nossos filhos não conseguem fazer algo sozinhos. Por isso, vamos lá e fazemos por ele. Não dá responsabilidade. Só que eles são capazes sim, muito mais do que aquilo que a gente pensa. Principalmente se eles forem estimulados desde cedo, desde criança, gente. Às vezes a gente pensa assim, ah, meu filho tem 4 anos de idade, o que ele sabe fazer? Estimula ele a fazer alguma coisa. E esse estímulo começa com coisas simples, tarefas domésticas. Ah, mas eu tenho um menino, vou ensinar meu filho a fazer tarefas domésticas? Sim, gente. Sim, se você tem filho, é um menino, esse menino também precisa aprender aos afazeres de casa. Aprender a fazer uma comida. Claro, gente, tudo na hora certa. Tem a idade. Você não quer que um menino ou uma criança de 4 anos vá lá pro fogão fazer comida. Não é isso. Mas na hora certa. Uma criança de 3, 4 anos lá, ele já pode te ajudar. E aqui fala assim, por que é importante ajudar em casa desde cedo? Tem muita gente que vai falar assim, mas criança tem que brincar. Eu, mãe,
Eu, professora, também concordo que criança tem que brincar. Ele tem um momento que ele vai para a escola, tem um momento que a escola, na sala eu falo para as crianças, aqui é o trabalho de vocês. Vocês vieram para a escola, vocês têm que trabalhar aqui. Trabalhar como? Fazer atividade, fazer as tarefas. Então, a criança tem que ter um momento que ele vai para a escola, tem um momento para ele brincar, mas ele tem que ter responsabilidades, desde pequenininho. De acordo, claro, a cada idade tem a sua responsabilidade. E as atividades domésticas, ele traz vários benefícios para a criança e futuramente quando adulto. Porque se você pega uma criança desde pequenininho e você vai dando responsabilidade para ela, ela vai aprendendo a ser responsável. Então, uma das coisas, dos benefícios que as atividades, essas tarefas domésticas traz. Habilidades para a vida. Envolver as crianças em tarefas domésticas é uma forma de ajudá-las a desenvolver um conjunto de habilidades que serão úteis para o resto da sua vida. Afinal, independente de a criança ser menino ou menina, ou da sua profissão futura, todos nós precisamos saber como cuidar do lugar onde vivemos. Ah, você tem um menino, eu tenho um menino, um filho, eu não vou ensinar ele a limpar a casa, a lavar uma louça, porque eu acho que isso é coisa para menina, Não, gente, porque se você ensinar o seu filho a varrer uma casa, a passar um pano, limpar uma casa, ele vai aprender, ele vai gostar de estar num ambiente limpo. Quando ele chegar no mercado de trabalho, ele tem essa bagagem do gostar de um ambiente limpo. Então, ele vai cuidar do ambiente que ele está trabalhando. Noções de limpeza, de como cozinhar, de organização, até de compras e planejamento financeiro. Ter experiência nessas questões vai ajudar a criança a aproveitar melhor o tempo e também seu dinheiro quando crescer. Então, se você desde pequeno ensina essas coisas para o seu filho, quando ele chegar na idade adulta, que ele for para o mercado de trabalho, ele já tem toda essa bagagem. Então, ele já tem essas experiências aprendidas com os pais. Outra em casa, ensinando os afazeres, as tarefas domésticas, seu filho vai aprender. Responsabilidade e valorização da criança. Valorização do trabalho, perdão. Dar à criança uma tarefa específica ou uma área da casa para cuidar ajuda a aprender como ser responsável com o que é dele e também com o que é dos outros. Você tem lá, seu filho tem 4 aninhos. Ai, mas é tão pequenininho, tão, né, assim, eu falo assim, eles parecem bebês. Mas eles podem, por exemplo, ajudar você a recolher o lixo, a guardar os brinquedos. Então, ensina a ser organizado, porque ele quer brincar, tá no momento de brincar, ótimo, que é bom para a criança, porque isso ensina bastante também, mas terminou a brincadeira, ensina ele a guardar os brinquedos, a organizar o espaço que ele estava brincando. Isso é ter responsabilidade e valorizar o trabalho, porque ele vai descobrir que é muito mais legal, depois da brincadeira, estar tudo organizado. E a hora que ele quiser brincar de novo, vai estar tudo ali, guardadinho, bonitinho para ele brincar. Se ele aprende a deixar tudo jogado, brincou, larga tudo lá jogado no espaço, aí passa pisa em cima, quebra coisa. Quando ele chegar no mercado de trabalho, ele vai achar que a mesa de serviço dele, lá, o local de trabalho, pode ficar tudo bagunçado. Pode deixar tudo jogado e vai ter sempre alguém, porque em casa, né, o filho não guarda, a mãe vai lá e
mesmo cansada, recolhe tudo e guarda. Então, quando ele chegar no mercado de trabalho, ele vai pensar que é assim também. Eu posso deixar tudo jogado aí, vai vir alguém e vai organizar. Então, isso é bem importante para a criança, que ela aprende, né, enquanto criança, e vai levar para a vida adulta. Trabalho em equipe. Fazer parte de uma família significa que a criança é integrante de uma equipe e aprender a trabalhar em grupo é essencial para ela desenvolver boas relações e até ser bem-sucedida profissionalmente. Se a criança vive lá na família, faz aquilo que tem vontade, faz o que quer, a hora que quer, deixa o brinquedo tudo jogado, cada um para um lado, ele não tem a noção de equipe. Não, a família tem que ser unida. Ah, chegamos em casa todo mundo, e aí? Uns vão lá, tomam um banho, já deita e vai descansar. E a mamãe faz o quê? Vai lá cuidar da comida, vai cuidar do brinquedo, da criança que brincou e largou tudo jogado. Mas e a família? E uma equipe? Não, você brincou, você guarda o seu brinquedo, enquanto a mamãe faz a comida, você está guardando, você está pegando a roupa que você tirou lá na hora do banho e deixou tudo jogado. Então, gente, é equipe, todos trabalhando junto. Isso faz com que na hora que ele chegar no mercado de trabalho, que ele for um jovem, for para o mercado de trabalho, ele vai aprender a trabalhar em equipe, porque a gente não trabalha sozinho. Todos, em qualquer lugar que for trabalhar, vai ter sempre uma equipe. E se ele não aprendeu em casa a trabalhar em equipe, lá fora, quando criança ele não soube trabalhar em equipe, quando ele chegar no mercado de trabalho, ele vai ter muita dificuldade. É aí que é onde coloca lá que ele tem boa qualificação acadêmica, mas não foi trabalhado nele esses valores. E esse trabalho em grupo, ele envolve o ouvir os outros. Porque às vezes eu estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa, mas o outro que está por ali está vendo alguma coisa que eu não percebo. Então eu tenho que saber ouvir os outros e ter responsabilidade um com o outro. O que acontece? Às vezes você trabalha, você está lá no ambiente de trabalho, deu o horário de você ir embora, mas o seu colega está finalizando um trabalho que ele precisa finalizar. Trabalho em equipe é esse momento que você vai pôr em prática. Vá lá, ajuda o seu colega, porque se você for lá e ajudar ele, rapidinho vocês vão terminar, todo mundo vai terminar e vai embora. E se você deixar ele lá, você não for lá colaborar com ele, que horas que ele vai embora? E eu falo assim, hoje é você que terminou o trabalho e está indo embora mais cedo, está indo embora no horário certo. Mas, e aí você não ajudou o seu colega que está ficando. E se na hora que, no outro dia, for o contrário, você tá lá terminando, finalizando um trabalho e seu colega for embora e te deixar. Será que você vai gostar? Não, né? Você gostaria de receber a ajuda do seu colega. Então, trabalhe em equipe. Eu terminei o meu serviço aqui, o meu colega está precisando, vou lá dar uma força, vou lá ajudar. Autoconfiança independente. É claro que as crianças devam poder contar com seus pais para ajudá-las e cuidar delas no dia a dia, mas é possível, desde cedo, incentivar os pequenos a serem independentes, dando-lhes crescente autonomia para resolverem problemas sozinhos. A gente tem que orientar os nossos filhos, mas a gente também tem que deixá-los resolver os conflitos, os problemas, eles terem autonomia para aos poucos fazer as coisas. Eu falo assim, em casa a gente mãe, eu mãe,
em casa com os filhos. A louça tá lá para lavar. É perigoso? É. Então, fale para ele, você vai lavar a louça, mas esteja do lado dele, ajudando, auxiliando. Às vezes é pequeno, não consegue, então dê para ele lavar os talheres, menos faca, porque é perigoso. E esteja ali perto, orientando, ensinando. Ele ser independente. Arrumar o quarto, gente, é questão bem interessante, porque você ensina desde pequeno. Ah, mas ele não consegue dobrar o cobertor. Ajuda ele, ensinando. Todo dia você vai lá e ajuda. Vai chegar um momento que ele vai saber fazer isso sozinho. Guardar a roupa. Você passa a roupa, deixa lá. Ensina ele a arrumar as gavetas aonde coloca a roupa dele. E isso é independente de ser menino ou menina. Porque eu falo assim, às vezes os nossos filhos hoje estão aqui estudando aqui com a gente. De repente eles saem fora, vão estudar fora. E você não ensinou ele a varrer uma casa, a limpar uma casa, você não ensinou ele a cozinhar. Você não ensinou porque era um menino e menino não vai ficar fazendo esse tipo de coisa. Aí ele sai estudar fora, ou arruma um emprego fora da cidade, vai morar sozinho. Ele vai pagar alguém? Ele vai ter alguém para fazer isso para ele? Aí que entra, a gente ensinando essas tarefas domésticas para os nossos filhos, a hora que ele sair, estudar fora, ou for trabalhar fora, ou resolver ir morar sozinho, ele vai saber, vai ter responsabilidade financeira, porque você tem que ensinar o financeiro para o seu filho também, a ter responsabilidade. Não é comprar tudo o que quer. Ele tem que saber comprar. Naquele momento ele pode comprar. E é o momento de você sentar com seu filho e falar, agora a gente não pode comprar, a gente não tem condições de comprar, e explicar o porquê. Porque não é só chegar e falar assim, não, nós não vamos comprar e pronto. Não, explicar para o seu filho. Senta com ele e explica. Você cobra a responsabilidade, mas você explica para ele, você ensina ele como ter essa responsabilidade. Aí, outro benefício de você trabalhar com essa criança, os afazeres domésticos, a tarefa de casa, trabalhar em casa, né, cuidar da casa, planejamento e organização. Aprender a pensar antecipadamente e prever consequências é importante para que as crianças cresçam sabendo, por exemplo, a dividir seu tempo entre brincadeiras e lição de casa. A capacidade de organização do tempo e de planejamento são habilidades essenciais para a vida que podem ser desenvolvidas com ajuda em tarefas domésticas. A criança, aprender a pensar antecipadamente. Você tem o filho e ele é pequeno, né? Agora eu vou falar da criança bem pequena mesmo. Ele é pequeno, ele não vai limpar a casa, não vai fazer comida, não vai lavar louça, mas ele tem atividade dentro de casa que ele consegue fazer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai para a escola no horário, ele vai chegar em casa, ele vai ter tempo para tirar um soninho, vai descansar, vai brincar, mas sabendo que depois de tudo isso, ele vai ter alguma coisa para fazer, que seja organizar o quarto, ou ajudar a recolher o lixo. São coisas que criança consegue fazer sim. E na medida que ele for crescendo, você vai aumentando a responsabilidade. Você sai para trabalhar, você deixa algumas tarefas para esse filho fazer, para ele ter responsabilidade. Porque ele tem que saber, sim, se ele estuda, fazer a tarefa no horário oposto. Então ele chega em casa da escola, ele estudou de manhã, chegou em casa, ele sabe que ele precisa lavar a varanda ou lavar o banheiro.
São responsabilidades. Então, ele tem que já chegar em casa sabendo que ele tem que fazer isso. Então, ele tem que se organizar para chegar em casa, almoçar, fazer a tarefa e cuidar daquela tarefa que ele tem dentro de casa. Seu Rony, você sabia que nesse tratamento dos pais com os filhos em casa, dos responsáveis também, né, com as crianças em casa, ensinando para eles essa compreensão aí, essa responsabilidade com suas tarefas, dividindo o seu tempo ali com cada coisa, traz um desenvolvimento muito grande também em sala de aula, né? Porque ele chega na sala de aula, ele sabe que bateu o sino, entrou para dentro, ele tem as tarefas para cumprir ali dentro. Ele vai ler, vai escrever, vai fazer aquilo que o professor está, ou a professora está ensinando ali. A hora de brincar é a hora de recreio. Bateu o sino, saiu para o recreio, vai brincar. Retornou, é hora de estudar. E melhora também, Silvano, bastante no comportamento, tá? Você fazendo uma análise assim, entre um e outro e conhecendo várias histórias, você chega a descobrir que uma criança que é mais assistida em casa, nos seus momentos ali, no ensinamento ali, cotidiano, né? Tendo as suas responsabilidades, tendo seus compromissos ali com cada momento dividido durante o dia, e ele se comporta melhor também fora da casa. Não importa ser só na escola, mas na rua, no campinho lá, batendo uma bolinha com seus colegas, empinando uma pipa, ele se comporta um pouco melhor, porque ele sabe que ele já é habituado ali naquele regime ali. Às vezes a gente pensa assim, mas dá muito trabalho ensinar uma criança a ter essas responsabilidades. Mas começa de uma forma assim, gente, olha, você vai limpar a casa, peça ajuda para o seu filho, peça ajuda. Pode ser que no começo ele não vai fazer direito, porque ele está aprendendo, mas da forma que ele fizer, elogie, fale que ficou bom. Ou se não ficou muito bom, você explica para ele, ensina como é que faz aquilo. Então ele vai começando a criar gosto por te ajudar. Porque também se ele for te ajudar e você ficar só brigando, ele vai chegar um ponto que ele não vai querer mais te ajudar, porque você só briga. Não. Vamos limpar a casa? Vamos limpar a casa. Ensina ele a varrer a casa, ou a passar um pano, tirar o pó das coisas, a recolher as coisas que tem espalhado pela casa. Tudo isso é ensinamento, gente. É preparar esse jovem para a vida, para o mercado de trabalho. Porque se a gente família não fizer isso, ele vai aprender onde? Ele não vai aprender. Então tem que ser em casa, dar essa base para que a hora que ele chegar adulto, para entrar no mercado de trabalho, ele já sabe o que é ter responsabilidade, capricho, ele sabe dividir o tempo dele. Então assim, vamos olhar mais para nossas crianças. E olhar para ela, e olhar e ver ela com o olhar de que ela é capaz, ela consegue. Então, ela é vencedora. Ela é vencedora, então que ela vai conseguir. Às vezes pode, né, assim, você tá com pressa e coisa, mas para o seu filho, não tenha pressa para ensiná-lo. Eu posso contar só uma experiência rapidinho? Aconteceu com a minha filha, ela tem uma bis, né, uma moto bis, e aí ela precisava de trocar o pneu, né? Ela precisava, não, trocar o pneu não, esticar a corrente da moto, né? Ela chegou aquela corrente quase caindo e daqui para o serviço dava uns 3 quilômetros, e eu disse, filha, você vai esticar essa corrente. Eu vou ficar do lado, mas você que vai esticar. E aí eu fui falando para ela qual a chave que ela pegava, como que ela colocava, eu ensinei. Só que eu não coloquei a mão na chave. E ela sentava, ela ajoelhava, ela virava, ela mexia, suava. E eu sentado do lado, olhando. Falei, não põe a mão. E ensinei, ela esticou a corrente, beleza. E eu falei, você viu que você consegue? É mesmo, pai, eu consigo.
e daí para frente ela continuou, né? Precisava de esticar a corrente, ela mesma esticava. Outra coisa, calibrar pneu. Nós temos um compressor, pai, calibra para mim. Eu fui lá, ensinei ela a ligar o compressor, ensinei ela a colocar os bicos no compressor, ensinei ela a calibrar o pneu e pronto. Daqui para frente você vai calibrar seu pneu. E eu não coloquei a mão. Então é muito importante esse estímulo. E sempre olhar para o filho e dizer assim, você pode, você é capaz, você tem competência para fazer, você é um vencedor, tá? É muito importante, essas palavras crescem muito o ser humano. Porque a criança que cresce ouvindo que você não sabe fazer nada, ele vai chegar um momento que ele vai olhar para ele e falar assim, eu não consigo fazer nada. Porque ele ouviu isso a vida toda. Aí ele chega lá, ele vai trabalhar, ele não consegue tomar iniciativa. Ele sempre vai precisar de alguém para falar para ele, olha, faz isso, faz aquilo. Mas por quê? Porque ele não foi trabalhado lá enquanto era criança. Dar responsabilidade, cobrar bastante, com carinho, ensinar, porque a criança fazer e não ensinar, ela não vai conseguir. Mas não, sempre que for a gente, né, pai, mãe ou responsável, que às vezes a criança mora com os avós, dê responsabilidade. A louça do almoço é sua. Se você não lavar, ninguém vai fazer. Quando você fala na questão de... Difícil falar, né? Mas quando você fala na questão de olhar e dizer você não consegue, você não sabe, você é isso, você é aquilo. Gente, eu tenho uma história própria minha. Aconteceu comigo. Não é que ninguém me contou, não. Eu vivi desde criança, então eu vivi a minha infância ouvindo que eu era um cabeça, que eu era o rudo, que eu era burro, que eu não sabia fazer nada, que meu irmão era muito mais inteligente que eu, e aquele trem foi me bloqueando de uma certa maneira, que eu passei a ter dificuldade mesmo em tudo. Eu só tinha facilidade para pegar uma enxada, carpir o dia inteiro no meio da peãozada, lá em Minas Gerais, carpir café, uma morrada tremenda, buscar água, descer serra para buscar água com a garrafa grande nas costas, e sempre fui pequenininho, sempre fui franzino, e para isso eu prestava. Mas tudo que partia aí para uma questão de fazer, de alguma habilidade aí, era meu irmão que fazia. E aquilo foi me bloqueando. E eu fiquei adulto, sabia? Aos 41 anos, aos 40 anos e 6 meses de idade. Para mim ser bem preciso com vocês. Aos 40 anos e 6 meses de idade, essa mulher aqui, ó, entrou na minha vida. A vida de um motorista, de boiadeiro, caminhão boiadeiro, de um motorista de caminhão boiadeiro que não é porque eu não tinha condições de ter minha casa, não, eu tinha. Mas é porque eu não tinha paradeiro. Na mesma hora que eu estava numa cidade carregando e levando para outra, eu já estava de outra para outra. Então, como eu não tinha paradeiro e eu era sozinho, eu também não precisava ter casa. Qualquer lugar que eu quero, aonde anoitecesse eu dormia, aonde dava fome eu comia. E essa mulher entrou na minha vida, acreditou em mim. Sabe qual foi a palavra que ela me falou? Para com esse caminhão e vai estudar que eu vou te ajudar. Eu sei que você está com vontade de estudar. Eu já passei a ter necessidade, não é que eu queria, não. Não é que eu gostava, não. Eu passei a ter necessidade. Hoje eu prezo meus estudos, eu venho estudando cada vez mais, eu venho me aprofundando nos conhecimentos cada vez mais, me especializando. Mas ela falou para mim, para com esse caminhão, nós ainda moramos juntos 6 meses e eu parei. E ela falou, você consegue, você é capaz e você vence. Vai lá e faz. Ela acreditou em mim, tá? Para você ver o poder que tem essa palavra, você consegue. Você é vencedor. Você vai realizar seus desejos.
Você tem um potencial dentro de você. Você tem um poder realizador dentro de você. Não é verdade? Você sabe disso. Hoje, isso foi em 2011, tá? Início de 2011, então tá aí com seus 10 anos, né? 9 anos para 10 anos. Tá fechando 10 anos agora. Hoje eu já estou com 2 faculdades, uma de pedagogia e uma em artes visuais, 3 pós-graduação, já fiz de tudo que eu tenho vontade, aquele medo de falar em público acabou, tanto que a gente está aqui se interagindo pelas lives, né, Silvana? Temos o nosso canal, a gente grava vídeo, coloca lá, nossas lives também vai para lá, José e Silvana. Estamos prestes a abrir a Igreja Assembleia de Deus da Missão aqui em Juara. Até o presente momento estamos indicados para ser os líderes dessa igreja, né? E todo aquele bloqueio que eu cresci com ele foi cortado ali, foi interrompido por essa mulher que acreditou em mim. Então é verdade o que você fala, os pais ou responsáveis devem já crescer essa criança dentro de casa, sempre falando, você, mãe, eu não consigo calçar meu tênis, você consegue, pode calçar que você consegue. Mãe, eu não camisa, você consegue. Coloca do jeito errado. Puxa mais para cá, põe assim, tira assim. Você consegue? Para essa criança crescer, gente, tendo aquela certeza que ele consegue. Quando ele encontrar um obstáculo, já na vida adulta, ou ainda jovem, ele vai encontrar aquilo para ele, ó, não vai ser nada. Porque ele tem certeza do poder realizador que existe dentro dele. Ele tem certeza da competência e das condições vencedoras que ele tem para enfrentar aquele obstáculo. Então, gente, é assim, vamos preparar os nossos filhos, nossos jovens, academicamente falando. Não é só dar estudo para ele, mas dar essa base. Aquilo que mostrar para ele que ele é capaz. E você só vai conseguir mostrar para ele isso trazendo o seu filho para perto de você e colocando ele para trabalhar mesmo em casa, para te ajudar. Ele vai ter o tempo para estudar, mas vai ter tempo também para te ajudar. Sempre que você for fazer alguma coisa em casa, chama seu filho, desde pequenininho, o menorzinho que ele seja, mas alguma coisinha sempre dá para ele fazer.